Bom, pessoal, os últimos vídeos eu gravei para preparar o espírito aí dos mais religiosos que acompanham, né? E antes que vocês surtem, quem vê esse vídeo, eu vou deixar alguns links aí na descrição. Tem um vídeo de um cara falando sobre partes da Bíblia onde fala sobre reencarnação e inclusive o próprio Jesus falando sobre reencarnação. Então os mais religiosos não precisam surtar com isso, né? E o que o Varg Vikernes costuma mencionar de vez em quando sobre agricultura moderna é a destruição da natureza pela agricultura moderna, né? E esse negócio de ambientalismo também para o pessoal de direita e mais radical, né? Antes que comece a falar que ambientalismo, ecologia é coisa de esquerdista, né? Quem é conservador, se você quer conservar a sua família, conservar a sua casa, se você cuida da sua casa, a gente tem que cuidar também do planeta, porque a gente só tem um planeta para viver e se a natureza for destruída, a gente tem aí um problema, por exemplo, com as abelhas, né? Abelhas que estão desaparecendo no mundo inteiro e não tem explicação sobre isso. Então a gente tem que começar a cuidar e se preocupar assim com a natureza. E uma questão interessante sobre reencarnação relacionada à natureza, ecologia, religião, ufologia, alienígenas. Se a gente voltar no tempo 2000 anos, todos os povos da Terra, todas as religiões acreditavam em reencarnação, inclusive os judeus. E como eu já disse, né, Jesus falava sobre reencarnação, né, falou, só que o sistema religioso deixa manter as pessoas alienadas dentro daquela interpretação para não compreender o que está escrito ali, né? E pessoal, o que o Varg Vikernes mencionou uma vez que é muito interessante é que o fato das pessoas hoje não acreditarem, né, no mundo inteiro nas religiões monoteístas, porque nas religiões politeístas, no Oriente, por exemplo, no Japão, na China, as pessoas ainda acreditam em reencarnação, né? E os japoneses e tal, né? Na cultura oriental. E a questão para os Illuminatis, né? Ou falando em outras linguagens, né? Para quem não compreende como é que esses tais Illuminatis, né, que são os grandes banqueiros metacapitalistas, né, que controlam o sistema financeiro internacional, que controlam o capitalismo e que criaram o comunismo, o socialismo, né? Karl Marx, ele trabalhava para a família, né, dizem que os Illuminatis foram criados por Adam Weishaupt, que trabalhava para os Rothschilds, e Karl Marx também seria Illuminati, e toda a ideologia comunista e esquerdista também sempre foi controlada e criada por eles e mantida por eles, né? Tanto é que vocês podem ver todos os grupos esquerdistas, marxistas, culturais são financiados por essa elite globalista metacapitalista. Então, defender o capitalismo como sendo solução contra o globalismo, eu já gravei um vídeo falando anos atrás, tanto o comunismo quanto o capitalismo são controlados por esses metacapitalistas Illuminatis, né? Vou deixar o link aí também na descrição. Tudo bem que tem, né, claro, esse ambientalismo patrocinado pelos Illuminatis também, de uma forma para servir a agenda deles, né? Mas não é por isso que a gente não deva defender a natureza, proteger a natureza e o meio ambiente, né? Então, pessoal, por que é muito importante, né? Entre vários fatores que eu já gravei no vídeo anterior sobre reencarnação, né, que eu vou deixar o link aí também, tem também uma importância na questão ambiental, porque, né, o que o Varg Vikernes chama, né, de religião do deserto, né, cultura do deserto, né, se a gente vê o deserto do Saara, já tem, né, pesquisas aí, evidências de que o deserto do Saara nem sempre foi um deserto, né, que o Saara já foi uma floresta tropical, como hoje é a nossa floresta amazônica que está sendo destruída. E da mesma forma que a nossa floresta amazônica está sendo destruída, e a gente já teve aí pouco tempo atrás
uma grave crise por falta de água, por falta de chuva na região sudeste, né? Sem falar o nordeste, que já sofre com isso há muito tempo, né? Mas eu não me lembro de nunca ter visto falar que quando os portugueses chegaram no Brasil tivesse deserto no Brasil, né? Hoje o nordeste sofre com falta de água, o sudeste sentiu isso na pele há pouco tempo, e a gente sabe que o Brasil inteiro pode sofrer muito com a destruição da floresta amazônica, que está sendo destruída, né? E a mesma coisa aconteceu na África. A gente sabe, né, tem aquela história da Pangeia, né, que se encaixa perfeitamente o continente da América do Sul com a África, e a gente sabe, né, que a América do Sul já foi a mesma faixa de terra com a África, né? E a África hoje sofre muito com a questão ambiental, com a desertificação, com a destruição da fauna, né? Enfim, com esse processo de desertificação. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa cultura do deserto, né? Com essa religião do deserto, né? Hoje está muita gente preocupada com a invasão islâmica, né? Com o islamismo dominar o mundo, que os Illuminatis querem promover o islamismo como única religião mundial, né? Para dominar também através da religião. E a gente vê, quando a gente começa a se estudar e se aprofundar, que isso não é de hoje, que isso não começou agora, né? Para chegar ao ponto que hoje já está evidente, e vários passos vêm sendo dados há muito tempo, há séculos, né? E essa cultura do deserto vem dominando a cultura ocidental e o Ocidente, e com isso a natureza vem sendo destruída sistematicamente, e a agricultura moderna faz parte desse processo de destruição, porque a agricultura moderna destrói a terra, né? A gente sabe a cana-de-açúcar, por exemplo, por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara? Se a gasolina não fosse tão cara, não teria justificativa para a gente usar o álcool como combustível. Se não fosse necessário o álcool como combustível, não teria necessidade da gente ter tanta cana-de-açúcar plantada no Brasil. Se a gente voltasse a 20 anos atrás, não tinha tanta cana-de-açúcar, tanto canavial no Brasil, né? E o cultivo da cana-de-açúcar, a monocultura da cana, destrói a terra, né? E com isso a natureza e a vegetação nativa do Brasil vem sendo destruída, a Mata Atlântica, enfim. Isso faz parte desse processo de desertificação. Isso não só tem um interesse econômico por trás disso, que eles ganham muito dinheiro, né, os Illuminatis, mas dinheiro, eles imprimem o dinheiro, eles controlam o dinheiro já no mundo inteiro. Então o interesse deles os desinformantes querem falar só de dinheiro como se fosse só uma questão econômica, mas não é. Vai muito além disso. Muito além da questão econômica, é a dominação, é o controle das nações. E a destruição da natureza faz parte disso, e transformar a América Latina num deserto, como eles provavelmente fizeram com a África, né? Talvez o deserto do Saara não seja um deserto por acaso, pode ser que aquela floresta tenha sido destruída de propósito, assim como hoje estão destruindo a floresta amazônica. E a gente sabe que, a gente ouve falar muito que a terra da Amazônia não suporta, é uma terra que, se for tirado dali a floresta, vai ocorrer um processo de desertificação, como hoje já acontece no Nordeste, né? E é muito interessante, né? Tem um cara que ele assume que ele tem origem cósmica como reptiliano, né? Que ele é de origem reptiliana, mas é um cara muito honesto e que vale a pena escutar os vídeos dele. Eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que é o Chico Penteado. Tem também o Marcelo Marins, que apareceu recentemente, que também assume uma origem cósmica como reptiliano. Mas teve um vídeo do Chico Penteado uma vez, né, se não me engane, ele estava hipnotizado pela Cássia Faria, onde ele falava que os reptilianos gostam muito do clima de deserto, da areia, né? Então a gente vê que as coisas batem, né? Para quem não entende como é que os Illuminatis, né, conseguem ter tanto poder, né, de dominação,
Quem querer entender isso pelas vias normais, sem expandir, sem abrir a mente e enxergar além das limitações que são impostas pelo sistema, no sistema educacional, né, na história oficial, né, nos filmes, na grande mídia, jamais vai conseguir compreender como é que eles conseguem dominar o mundo, né? E isso é com relações alienígenas, né, que são os reptilianos. Para os religiosos compreender isso melhor, né, para aqueles que não aceitam essa questão de ufologia, de raças extraterrestres, né, vocês podem compreender isso entendendo que essa raça de alienígenas reptilianos são aqueles que vocês chamam de demônios, né? Os reptilianos, tanto é que muita gente diz, mas cadê esses reptilianos que a gente não vê? Eles são de outra dimensão. Como eles estão em outra dimensão, a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Assim como espíritos estão em outra dimensão, a gente não consegue enxergar esses reptilianos, mas tem reptilianos encarnados na Terra, como o próprio Chico Penteado e o Marcelo Marins admitem, mas eles são honestos de admitir isso, né? Há quem diga que a família real britânica, por exemplo, sejam reptilianos, falam que eles são metamórficos, né? Que eles mudam de formato e tal. Aí eu já não sei, mas tem também esse processo de reencarnação de alienígenas reencarnados na Terra, em corpos humanos como seres humanos normais, mas que têm origem alienígena e que encarnam na Terra com vários propósitos, né, por motivos diferentes. Quem quiser entender isso melhor, pesquisa aí sobre os exilados de Capela, crianças índigo, cristal, né? Que são essas crianças que estão nascendo hoje mais inteligentes, evoluídas, né, que está deixando o mundo inteiro perplexo, né, sem entender o que está acontecendo, porque são crianças que encarnaram na Terra vindas de planetas mais evoluídos, né? Como a gente sempre teve na história da humanidade, né, vários desses alienígenas reencarnados na Terra, como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, enfim, né? Muitos líderes religiosos também, né? Acho que não estou esquecendo de nada, era isso. Vou deixar uns vídeos aí também na descrição do Varg Vikernes, mas claro, ele fala em inglês, né? E essa questão do ambientalismo, da destruição da natureza, tem tudo a ver com esse processo de dominação mundial, talvez inclusive de domínio do planeta Terra pelos reptilianos, né? A pirâmide vai longe, pessoal. Como eu falo, a maçonaria são os idiotas úteis, é só a base da pirâmide. Acima da maçonaria tem os Illuminates, acima dos Illuminates tem esses seres reptilianos alienígenas, né? E para os religiosos se preferirem, né, demônios e o diabo, né? Enfim, pessoal, o vídeo já ficou bem mais longo do que eu queria, falei demais, mas espero que valha a pena. E os religiosos, não surtem, abram sua mente, busquem conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Continuo no próximo vídeo sobre essa questão de reencarnação e alienígenas.